Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado por Mateus. E chegamos ao capítulo 19, em que é abordada a questão do divórcio. A questão do divórcio, ela remonta a tempos muito anteriores aos dias de Jesus Cristo. O divórcio foi instituído por Moisés como meio de proteção para a mulher, tá? É, que a separação do casal sempre ocorreu. Alguém, por qualquer motivo, ou por um ato de orgulho, de arrogância, desprezava a esposa e a expulsava de casa, literalmente, ficando ela exposta à suspeita de adultério, o que naquele período poderia resultar em morte por apedrejamento, pelo menos aí entre os hebreus. E talvez as pessoas hoje não acreditem, mas o casamento era uma instituição muito respeitada no mundo antigo, em tempos antigos, tá? Então Moisés estabeleceu o divórcio, ou seja, quando o marido, quando o marido decidisse dissolver o casamento, ele era obrigado a fornecer para a esposa uma declaração do divórcio. Na legislação hebreia aqui, o divórcio era a responsabilidade do marido. Então, ele terminava o casamento por algum motivo e ele dava uma declaração de divórcio, justificando o porquê ele, ele não queria mais aquela mulher como esposa. Essa declaração de divórcio era uma proteção para a mulher. Via de regra, as coisas não eram assim como as pessoas pensam, tá? O sujeito vai casando, vai abandonando, vai deixando. Não. A sociedade humana se organizou há muito, muito tempo, pelo menos entre os hebreus e os outros povos também. A vida social, a vida familiar girava em torno de um grupo sempre próximo, tá? Os parentes, as famílias, a presença dos anciãos, a presença dos juízes, dos sacerdotes, dos homens mais velhos que julgavam as dúvidas, as desavenças entre as partes, era comum nas comunidades antigas. Então a mulher não estava totalmente desamparada, não era assim jogar na rua, tá? Havia meios, a mulher tinha direitos, né? Em todos os povos, em todas as culturas, a mulher, a esposa tinha direito. Em caso de divórcios, ela tinha direito, tá? Isso é algo que as pessoas precisam compreender. Por algum motivo, de tempos em tempos, a humanidade se atropela. O Brasil, por exemplo, das nações aí modernas, foi um dos últimos a aprovar o divórcio, no sentido de fim do, da vida conjugal, fim da união conjugal, com direito a um novo casamento, né? Nós entendemos o divórcio assim, o fim do relacionamento conjugal, dando direito às partes a um novo casamento. Hoje a legislação sobre casamento aí tá uma coisa um tanto quanto complicada, né? É difícil comentarmos porque eu não me interesso muito pela legislação civil que está aí, mas hoje aparentemente pode-se quase tudo. Vejamos o que acontecerá no futuro próximo. A tendência, depois de um período de frouxidão, é um período de endurecimento das legislações, tá? Então a moral humana ela é assim, ela tem períodos que ela está lá em cima e períodos que ela está lá embaixo. Para nosso azar, estamos vivendo num período em que as estruturas sociais, familiares estão assim sofrendo um certo ataque, um certo abalo. Mas não existe país, povo ou nação nesse mundo que tenha sobrevivido ao fim da família. Nenhuma instituição, nenhum Estado sobreviveu ao fim da família. Todo e qualquer Estado que não defendeu a família, ele desapareceu. Ele acabou desaparecendo. Então, tem culturas antigas que todo mundo acha lindo, bonito, fazem filmes, né? Fazem novelas, fazem isso, fazem aquilo, e desapareceu completamente. Veja o milagre que é o povo judeu. Muito embora dispersos aí por quase 2000 anos, eles nunca desapareceram
como identidade religiosa ou identidade nacional ou ética. Eles sempre permaneceram judeus, porque é uma cultura que valoriza e valoriza muito a família, a base da religião, da cultura, da história é a família. Família é uma instituição sem a qual todas as outras desaparecem, inclusive a igreja. Tá? Não pensem, não acreditem que algumas ideias modernas, outras nem tão modernas, né? Porque já tem ideias que também contrariam a Bíblia, né? Hoje tudo é casamento, né? E há períodos em que ninguém podia casar. Não, você quer ser isso, você não pode casar. O proibir e também o liberar tudo acabam conduzindo para o mesmo problema. Não tem igreja sem família, tá? Igreja, se não é família, é fraternidade, é grupo. É sociedade de homens, sociedade de mulheres, de jovens, né? São sociedades humanas. Sem família não existe também igreja, não existe nação, não existe Estado. É uma estrutura importante. Então Moisés instituiu o divórcio com o objetivo de proteger a mulher, especificamente de algum louco, né? O marido separou da mulher, o cara vai lá matar a mãe dos outros, a filha de outra pessoa, porque na mente perturbada dele, se o homem a deixou, foi por conta do adultério. Lembrando que o adultério era punido com a morte. Nos dias de Jesus, punição por morte, os romanos não permitiam. Não permitiam entre aspas, tá? Não permitiam entre aspas. Nos julgamentos formais, os judeus podiam até condenar alguém à morte. Só que o representante de Roma teria que confirmar ou ratificar esse julgamento. O que acontecia esporadicamente aqui ou acolá diz respeito a pessoas sem nenhuma relevância na sociedade, que eram expostas a linchamento, apedrejamento, a toda sorte de barbárie e de violência. E os romanos não se importavam e também havia muitas pessoas com as quais os judeus também não se importavam. A vida é assim, o mundo é assim. Não sejamos ingênuos, não sejamos ingênuos. Em tempos de opressão, em tempos de violência, a tendência do ser humano é se preservar, é se proteger e abandonar o outro. Cada um cuida do seu, cada um cuida de si. Nesse contexto aqui, nessa ambientação, nós sabemos, todos já sabem, que os judeus se dividiram em duas escolas. Duas escolas é só para dizer que havia alguma divergência muito grande de interpretação, porque eles usavam, e até hoje eles usam material um dos outros na apresentação das suas ideias, das suas defesas, quer contrariando, quer concordando, quer acrescentando, quer diminuindo. Mas, para todos os efeitos, havia duas grandes escolas que haviam sido lideradas por dois rabinos famosos, e a principal divergência deles era no tocante ao divórcio. O capítulo 19 diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, partiu para Galiléia, dirigiu-se para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Jesus está seguindo o seu ministério, Jesus está atendendo os enfermos que o estavam procurando, Jesus estava curando os doentes. Jesus estava curando os doentes. Aí se aproximam de Jesus um grupo de fariseus, um grupo de religiosos. Eram vários os grupos de fariseus. Quando você presta atenção na mensagem do Evangelho, alguns acompanhavam com interesse a pregação de Jesus, outros lá estavam só para causar tumulto e tentar criar alguma cilada, né? Pegar Jesus em alguma palavra para tentar denunciá-lo por algum motivo. Denunciá-lo junto ao Sinédrio ou junto aos romanos, uma tentativa de desmoralizar o ensino de Jesus, que naquele momento, era muito popular. A pregação de Jesus atraía multidões, tá? Aí a Bíblia declara: alguns fariseus também chegaram a ele e, para provocá-lo, questionaram:
É lícito, é correto o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes replicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. O que Deus uniu, não separe o homem. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe e nos ilumine durante esta breve reflexão. É correto o divórcio por qualquer motivo? O que os fariseus perguntaram, porque havia duas escolas. Uma dizia que sim. Uma dizia que sim. Qualquer coisa. Ah, envelheceu. Ah, engordou. Ah, emagreceu. Ah, fala demais. Ah, não fala. Né? Ah, não sabe fazer feijão. Ah, o arroz queima. Por qualquer motivo, pode ocorrer o divórcio? Uma escola dizia que sim. Eu não tenho a necessidade de defender nenhum mestre, nenhum rabino judaico. Mas a escola que dizia que sim, qual era o objetivo? Se o sujeito está realmente disposto a pôr fim ao casamento, você criar obstáculo, você também está colocando em risco a vida daquela mulher. Já sabemos dessa história, né? Muita gente, inclusive pessoas com pensamento religioso perturbado, né? Louco, não pode separar, não pode divorciar, só a morte. Aí você fala isso para um louco, ele dá um jeito de que a outra pessoa morra. Até hoje isso acontece, né? Até hoje isso acontece. Ah, só a morte. Então a pessoa dá um jeito de que o outro morra. Às vezes pelo dinheiro, pela ganância, ou por um pensamento perturbado, mas a ganância está sempre envolvida. Não vou repartir nada do que é meu com tal pessoa. Então, o pensamento do rabino que permitia era também o de preservar a vida, a integridade da pessoa que estava sendo desprezada. Porque se o cara não quer, você vai insistir, vai acontecer algo pior. A outra escola dizia não. Qualquer motivo, não. Qualquer motivo, aí também já bagunçou. Se não há uma justificativa razoável, não pode desfazer-se da mulher. Responsabilidade das famílias cuidarem dos relacionamentos, dos casamentos. Então, essas duas escolas, havia essa divisão, cada um se posicionava do seu jeito e eles vêm cinicamente propor a Jesus, né, essa pergunta descabida, se por qualquer motivo é possível o homem se divorciar. Lembrando que o divórcio, somente o homem podia pedir o divórcio. Ah, Marco, mas você falou que o adultério era punido. Exatamente, o adultério era punido. Se o homem fosse flagrado em adultério com outra mulher, os dois seriam mortos. A mulher estava livre, né? Agora, pedir o divórcio, a mulher não tinha como, né? Até hoje, se eu não me engano, na legislação dos judeus, o divórcio é uma iniciativa dos homens e há uma série de complicações até hoje, que uns aproveitam para chantagear, para extorquir, para tentar obter alguma vantagem, né? Perturbar a vida da outra pessoa lá, não concedendo o divórcio ou querendo impor o que os rabinos estavam tentando impedir, né? Que o cara ameaçasse causar um dano injusto à mulher. Cabe aí, da legislação, a todo um procedimento para isso. Mas Jesus, conhecendo o cinismo, o religioso, quando ele cai nesse ponto, o religioso, quando ele deixa de lado a vida de comunhão com Deus, o religioso, quando ele deixa de lado o seu propósito primeiro, que é viver para Deus, e através dessa vida com Deus, viver para os outros, ele deixa de ser o pastor, o guardião, o cuidador, o orientador. Ele é o primeiro a perverter as verdades, né? Ele se torna cínico, ele se torna doente, ele se torna como que um abismo sombrio que absorve e destrói a fé, a esperança,
o ânimo dos outros, eles se tornam fatalistas, né? O religioso, quando abandona a essência do seu viver, ele se torna isso aqui. E farisaísmo, historicamente, é uma expressão utilizada para demonstrar ou para representar essa condição. Hipocrisia religiosa. Hipocrisia. Ele é incapaz de viver, mas quer se intrometer na vida daqueles que pretendem fazê-lo de maneira a agradar a Deus. O fariseu, o religioso, nesse aspecto, então, o farisaísmo é um movimento que não desapareceu totalmente ainda, tá? Mas o religioso nesse aspecto, né, do farisaísmo, como nós batizamos, é hipócrita, na verdade. Hipocrisia, devemos usar a palavra e parar de usar expressões da religião dos outros para insinuar algo. É hipócrita, o hipócrita religioso, é universal, é universal, né? Ele se torna essa persona característica aqui, como esses que se apresentaram diante de Jesus. Eles não conseguem arrebanhar ninguém para ouvi-los, né? Mas vão lá incomodar ou perturbar ou tentar desmerecer o trabalho de outros que estão fazendo a vontade de Deus, se expressando de maneira correta e adequada. E Jesus deixa de lado as duas escolas, sabendo que Jesus não tinha carteirinha de ministro, né? Jesus não era um pregador autenticado pelo Sinédrio, né? Isso causava também irritação para eles, né? Podemos dizer que Jesus não era licenciado, não tinha um bacharelado em teologia ou algo equivalente. Jesus passa, então, a apresentar a verdade conforme estabelecida na palavra de Deus. Por isso que eu falo, está no princípio. Se você não encontra no princípio, você tem dificuldades de achar o fio para o desenvolvimento doutrinário. E Jesus lembra aqui que o casamento não é uma instituição cristã, tá? O casamento é uma instituição universal. O casamento proposto, estabelecido por Deus, tem um objetivo também espiritual. Aí Jesus lembra que o casamento, através da vida, dessa união, o casal pode se tornar como que uma unidade espiritual. Não serão mais dois indivíduos, não serão só homem e mulher, serão uma só carne. Isso diz respeito à vida e a uma longa vida, a fazer parte da vida de alguém, ter alguém fazendo parte da sua vida. Isso não é consumado na cerimônia. Cerimônia não consuma nada. Casamento é união sexual. A cerimônia é algo que se desenvolveu através do tempo, né, para apresentar o casal perante o grupo, a família, a sociedade como um todo. A cerimônia de casamento não é casamento. A cerimônia é uma celebração. A bênção sobre o casamento é instituída por Deus no ato do casamento. Tá? Casamento é a união sexual com o objetivo de procriar, com o objetivo de estender a humanidade ao longo do tempo. Porque com o pecado veio a morte. Com a morte, o homem teve um fim próximo e breve. O casamento perpetua, a procriação perpetua essa condição humana. Jesus declara então, por esse motivo o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ele não diz que se tornam uma só carne pelo casamento, mas o propósito de Deus para o casamento é que ele seja único. Eu, pessoalmente, não acredito nesse negócio de alma gêmea. Tá? A formulação doutrinária da vida, da alma humana não permite esse conceito de alma gêmea, até que as pessoas criaram aí do misticismo. Mas o propósito do casamento é que os dois se tornem como que uma só carne, uma unidade espiritual. Isso só ocorre através do processo de viver, de conviver e de superar as dificuldades, as alegrias, a tristeza,
Mas, Marco, e a pessoa ficou viúva? Bom, fora o que Jesus disse, pelo ensinamento de Jesus, casamento é isso. É um e é só um. Tudo o mais que vem depois disso é como concessão. É como concessão, tá? Esse é o ensinamento de Jesus. E Jesus deixa claro aqui, ó. Quando Jesus fala isso, aí os discípulos ficaram meio assustados. Se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Né? Já ficaram preocupados, já ficaram alarmados. Se o casamento só pode ser um e depois disso acabou, então é melhor já ficar sozinho, porque não vai... E se não der certo? Né? Mas Jesus ponderou-lhes. Nem todos conseguem aceitar essa palavra. A palavra dita pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos. Nem todos conseguem aceitar essas palavras, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Aí Jesus está falando do celibato, da vida, da opção pela vida de solteiro, como meio mais eficaz de servir a Deus, servir ao próximo, servir à sociedade, servir à família, servir aos outros. Aí entra o aspecto do ministério, né? Do ministério cristão, da vida cristã. Não é para todos, então Jesus não impõe isso. Ele não impõe essa verdade. Como também não é possível impor às pessoas, dada a formação, a constituição da família, a atribuição de responsabilidades e de tarefas, se hoje não há uma divisão tão formal, mas durante quase toda a história da humanidade houve sempre uma divisão de tarefas no que diz respeito ao homem e à mulher, no tocante à vida conjugal e à família. Lembrando que a mulher sempre trabalhou, tá? Nunca existiu a vida doméstica, na propriedade familiar, sempre envolveu o trabalho, tá? E Jesus fala aqui dos eunucos, né? Pessoas que nasceram nessa condição, outros foram privados de seus órgãos pelo homem, os que foram mutilados, comercializados como escravos, né? Os eunucos eram um tipo de escravo bastante específico, utilizado por muito tempo, tá? E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar este conceito, que o receba. Jesus exalta aqui a vida de solteiro, a vida celibatária, como tendo, né, a principal razão, o principal motivo, o reino de Deus. Com vistas ao reino de Deus, a vida celibatária, entende Jesus que ela é muito mais interessante do que a vida de casado. Lembrando que Jesus não se casou, também porque sabia que sua vida não seria longa. Ter filhos para privá-los de um pai poderia e seria uma maldade. Não há nenhuma deficiência da parte de Jesus Cristo no tocante ao casamento. Ele optou pelo celibato, né? pela vida de solteiro. Então, o contexto que apresenta esse debate aqui, esse debate cínico em relação ao divórcio, é esse, uma tentativa de impor uma armadilha. Aí Jesus restabelece a verdade e joga todos lá para baixo. Lembrando que o propósito de Deus, o plano de Deus é esse. Marco, você está dizendo, eu estou dizendo que o que Jesus ensinou no que diz respeito ao plano de Deus. Tá? O propósito de Deus é esse. Mas como muitos propósitos estabelecidos por Deus não foram obedecidos. Então, se você quer casar, que se case. Seja feliz. Tenha sua família, tenha a sua vida. O casamento não deu certo? Eu sinto muito, lamento. Você não consegue ficar só? Que se case. Aí nós vamos pelo caminho apresentado pelo apóstolo Paulo. Tá? Se não consegue se controlar, não vai viver abrasado aí. É melhor se casar do que viver aí se expondo a
ao que não deve. Então, o casamento ele é muito importante, é estabelecido por Deus. Há que se equilibrar as coisas e ver como a pessoa se posiciona. Hoje, o divórcio aumentou e tem muito aumentado porque nós vivemos num ambiente de sensualidade, né, que se estimula muito as pessoas falam romance, mas o que se estimula muito é o adultério, né? Tudo que se apresenta como romance, via de regra, são relações é, que são qualificadas como adultério. Tá? Um romance, uma aventura, um descuido, o nome é adultério. Se tem o nome, vamos usar o nome. Não podemos cair na armadilha que os fariseus caíram, né? Não podemos adotar o cinismo, é assim mesmo. Não, não é assim. Não é assim. Não tem que ser assim. Há um plano estabelecido por Deus, há um propósito estabelecido por Deus. Eu, pessoalmente, acredito que não fica bem a um homem, tentar desfazer-se da mãe dos seus filhos por conta do tempo, da idade ou qualquer motivo. Isso, na minha opinião, o desqualifica como homem. Ele pode aí ter a preocupação de se exibir como macho, mas como homem, como a integridade da pessoa, do ser, ou do caráter, na minha opinião, desqualifica o indivíduo. É um mundo livre em que as pessoas tomam as decisões que querem tomar. Alguém diria que nós temos todas as oportunidades para tomarmos as decisões corretas. Quanto mais liberdade se tem, mais a pessoa precisa se tornar consciente de que ela é responsável pelos seus atos. Não adianta tentar viver utilizando a lei como muleta. O importante é moldar o caráter segundo a vontade de Deus. O casamento é uma instituição abençoada por Deus que tem um propósito espiritual estabelecido. Algumas pessoas se privaram. Algumas pessoas serão privadas de alcançar aí essa espiritualidade no que diz respeito ao casamento, mesmo casados. Mesmo casados. Algumas pessoas se privaram disso, tá? Estão só amarrados um ao outro. É possível consertar? É possível consertar, é possível curar, é possível viver bem, é possível ser feliz, tá? O casamento não é uma tragédia, o casamento é uma bênção. Espero ter dado aqui uma ideia do conceito bíblico escriturístico apresentado por Jesus Cristo. Posteriormente, quando estivermos falando da teologia moral, nós vamos abordar esses pontos de um modo mais abrangente, mais transparente, mais evidente e mais atual, que de atual não existe absolutamente nada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.